Sabe aquela sensação de que tá faltando alguma coisa na vida, mesmo quando tudo parece estar no lugar? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar na estrutura de um argumento que fala exatamente sobre esse sentimento, sobre esse vazio, e que propõe um caminho bem específico para preenchê-lo, baseado num tipo particular de fé. Vamos entender como essa ideia toda é construída. E o ponto de partida é exatamente essa pergunta. É uma inquietação que, convenhamos, muita gente sente. Aquela coisa de que, mesmo com a vida correndo bem, parece que existe um espaço vazio, uma sede de propósito que a rotina do dia a dia simplesmente não mata. O texto que a gente está analisando usa essa busca, que é quase universal, como o começo de tudo. E esse aqui é o nosso roteiro, um mapa da análise de hoje. Primeiro, a gente vai entender o problema, que a fonte chama de vazio. Depois, vamos olhar de perto para a solução que ela propõe, que é a confiança, e os 3 grandes benefícios que viriam com ela. E por fim, a gente vai ver como tudo isso se amarra no conceito principal, que é o de reconexão. Então, a primeira parte do argumento se dedica a destrinchar o problema central, uma insatisfação profunda. A fonte descreve isso como um vazio que já nasce com a alma humana, sabe? Uma busca que não para por algo que finalmente traga uma sensação de plenitude. E a perspectiva aqui é fundamental. De acordo com a fonte, a busca incessante por prazeres, o uso de substâncias ou qualquer outra forma de fuga não são a causa do problema. Pelo contrário, são sintomas. São como tentativas frustradas de tapar aquele buraco que, no fim das contas, só deixam ele ainda mais nítido. E é aqui que a gente entra no coração da tese desse material. Como resposta para esse vazio todo, a fonte não propõe simplesmente religião, no sentido geral, mas sim algo muito mais focado, muito mais específico: a confiança. Olha só que interessante. O texto aqui meio que redefine o que seria religião. A ideia apresentada não é sobre seguir regras ou cumprir rituais, é sobre cultivar uma confiança profunda, total, inabalável. Seria essa confiança e só ela que permitiria o que a fonte chama de uma verdadeira ligação com o divino. Esse versículo aqui funciona como a espinha dorsal de todo o argumento. A fonte pega as 3 promessas que estão nele para usar como os pilares da sua ideia: subir como águias, correr sem se cansar e caminhar sem desfalecer. Agora, a gente vai analisar o que cada uma delas significa nesse contexto. Vamos então para a primeira promessa. A imagem de subir com asas como águias é usada como uma metáfora muito forte, né? A ideia é a de alcançar uma nova perspectiva sobre a vida, uma visão de cima, mais elevada. Essa metáfora do voo da águia é toda desdobrada em 5 pontos. Primeiro seria ter a força para defender ideais mais nobres. Depois, a capacidade de se elevar, de não ficar preso só nas preocupações terrenas do dia a dia. Isso levaria a uma conexão espiritual, que o texto descreve como respirar uma atmosfera celestial. E com isso, viria a coragem de viver de um jeito diferente, superando o que é chamado de mediocridade. Agora vamos olhar para as outras 2 promessas. O foco aqui muda. Não é mais sobre perspectiva, mas sobre resistência. O texto apresenta essas 2 promessas como 2 tipos diferentes de força, cada uma pensada para um tipo de desafio que a gente encontra na jornada da vida. E aqui, a fonte faz uma distinção bem interessante. Correr sem se cansar é interpretado como uma explosão de força, aquela energia extra para as crises pesadas, sabe? Para as grandes tempestades da vida. Já o caminhar sem fatigar é sobre a resistência para a maratona, o poder de continuar firme no dia a dia, que, vamos combinar, também desgasta bastante. Dentro da lógica do texto, essa força teria alvos bem específicos. Serviria para superar desafios externos, que a fonte chama de o mundo, tipo as pressões da sociedade, da cultura, também para vencer conflitos espirituais simbolizados pela figura do diabo e conflitos internos, representados pelo termo a carne, que seriam as nossas próprias inclinações e fraquezas, e claro, para lutar contra o desânimo. Para ilustrar essa resistência de longo prazo, o texto usa o exemplo de Caleb. Aos 86 anos, ele ainda se declarava pronto para a batalha. Ele se torna um símbolo da promessa de caminhar sem fatigar, um vigor que, segundo o argumento, não acaba com a idade. O segundo exemplo é Elias, que teria viajado 40 dias no deserto, sustentado por uma provisão divina. Essa história vem para ilustrar outra promessa, a de correr sem se cansar, ou seja, uma força extraordinária para superar uma crise ou uma missão específica, algo que iria além da capacidade humana normal. E a gente chega então na conclusão. Depois de apresentar o problema do vazio, a solução da confiança e seus benefícios, perspectiva e resistência,
O texto amarra tudo para definir qual é, afinal de contas, o valor supremo dessa tal verdadeira religião. O resultado final que é prometido é o que a fonte chama de vida abundante. E aqui o texto faz uma comparação bem curiosa, colocando essa vida como uma alternativa que não precisaria de artifícios. Ele agrupa coisas bem diferentes, como drogas e yoga, sugerindo que, na visão dele, ambos seriam caminhos externos para buscar um bem-estar que, segundo o argumento, só poderia ser encontrado de verdade internamente através da fé. Então, para a gente fechar o raciocínio, o valor máximo defendido nesse argumento é a reconexão. O objetivo final não é só se sentir melhor ou ter mais força, mas sim restaurar uma ligação que seria fundamental com o divino, através da confiança. E essa reconexão seria a chave para o que o texto define como uma vida vitoriosa. E a gente termina com uma reflexão. O argumento que analisamos coloca a confiança como a peça central de tudo. Isso nos deixa com uma pergunta ainda maior. Para além de qualquer crença específica, qual é o verdadeiro papel da confiança, seja na gente, nos outros ou em algo superior, na nossa busca pessoal por um propósito?